eleições. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós vamos conversar com o vereador de Belo Horizonte, Irlan Melo, do Partido Liberal. Bom dia, vereador. É um prazer falar com o senhor. Bom dia, Thalita. Bom dia, Rodrigo. Para mim é uma honra também participar novamente do Café com Política. Bom dia, vereador. Prazer é nosso. Vereador, o senhor... Como é que você está fazendo, Rodrigo, para ficar longe do Bernardo? A gente não fica longe, né, vereador? Mas aí o que a gente faz é se proteger de todas as maneiras, né? Se cercar de proteção mesmo para evitar risco a ele, mas não tem como ficar longe, né? É isso aí. Vereador, o senhor chegou a ter o coronavírus, anunciou pelas redes sociais com outros vereadores também da Câmara de Belo Horizonte. Como que o senhor está hoje? Graças a Deus, o meu período de quarentena encerrou no dia 31 de março, quer dizer, já estou quase há um mês que passou o meu período de quarentena. No tempo que eu tive o coronavírus, os meus sintomas foram mínimos. Nós tivemos 7 vereadores lá na Câmara com o coronavírus e agora tudo bem, também já testei toda a minha família, então graças a Deus, só eu que peguei e eu tenho 4 meninos, né? Então nenhum deles pegou, minha esposa, então tá tudo bem. Vereador, o senhor está defendendo que as igrejas possam retomar as reuniões religiosas regidas por medidas de segurança e precauções. Queria que o senhor explicasse o que representa isso e como é que seria essa medida. Bom, Rodrigo, em primeiro lugar, a fé, ela é um dom que ajuda as pessoas a passar por momentos de dificuldades e de crises. Ontem foi divulgada uma pesquisa do Instituto Big Data, onde foram ouvidos 1.667 brasileiros e 32% deles dizem que gostariam que houvesse a flexibilização para que eles pudessem ir aos cultos religiosos, quer seja católico, espírita, protestante, o que quer que seja. Aqui em Belo Horizonte, nós tivemos um decreto do prefeito onde não estabeleceu nenhuma restrição ao funcionamento das igrejas. Entretanto, estabeleceu o impedimento de aglomerações. Eu creio que o prefeito agiu de forma correta. Por quê? Porque nós temos o artigo 5º, inciso 6 da nossa Constituição, que diz que é inviolável o direito de consciência e de crença e que deve haver a proteção dos locais de culto religioso. Nós temos a própria Declaração Universal dos Direitos do Homem, que diz que o homem tem direito a professar a sua crença. E nós temos também o decreto presidencial que colocou as igrejas, as instituições religiosas como atividades essenciais. Houve uma primeira liminar que foi derrubada pelo TRF de Brasília e nós temos também o artigo 208 do Código Penal que diz que é crime impedir a prática de ato religioso. Eu não estou defendendo que deve se abrir de qualquer forma. Eu estou defendendo que haja um protocolo rígido com a redução do número de pessoas participando, com as pessoas do grupo de risco continuando a participar de forma online, como já tem sido feito, mas que haja uma flexibilização. Até porque nós já estamos vivendo uma forma de flexibilização intermitente. Nós nunca tivemos a flexibilização, o chamado lockdown, né? A flexibilização horizontal no seu todo. Então, o que nós estamos defendendo, a Frente Cristã de Belo Horizonte está defendendo e estamos buscando esse diálogo com o prefeito, é que haja uma flexibilidade, mas não a liberação total. Por exemplo, reuniões que demoravam 1 hora, que demore 30 minutos, reuniões sem contato físico, todo mundo usando máscara, álcool gel disponível. Então, assim, uma série de cuidados para evitar esse tipo de contato, mas que seja resguardada a nossa Constituição, que nós estamos num estado de calamidade pública e não num estado de sítio, ou seja, a lei constitucional continua em vigor. Então, é isso que eu tenho defendido. Agora, vereador, e como está esse diálogo, essa conversa com o prefeito de Belo Horizonte?
Nós começamos esse diálogo após a nossa reunião que tratou sobre esse tema. Estamos aguardando uma nova reunião que pode acontecer ainda hoje, apenas estamos aguardando a confirmação. E, na verdade, o que nós entendemos é que cabe ao prefeito guiar a população, né? O que as igrejas têm feito de maneira muito correta, na minha visão, é um ato de consciência e não um ato de imposição. E elas têm sim observado isso, mas a população é carente de ter um apoio religioso, um amparo religioso. Então, nós cremos que em breve teremos essa reunião com o prefeito, estamos aguardando até para que seja hoje e tenhamos sim essa possibilidade de flexibilizar de maneira ordeira, de maneira tranquila, para que não haja nenhum tipo de problema em relação ao excelente trabalho que a cidade de Belo Horizonte tem feito para conter a pandemia. Vereador, o senhor falou em flexibilização intermitente e esse é um assunto que está em pauta na Prefeitura de Belo Horizonte. Ontem, inclusive, houve uma reunião entre o prefeito Alexandre Calil, prefeitos da região metropolitana, um comitê chamado Pós-Pandemia foi criado. Um pouquinho mais cedo, aqui no Super N, a gente conversou com o infectologista Carlos Starling, que inclusive é membro desse comitê. Ele explicou para nós o que é essa flexibilização intermitente e eu fiz a ele um questionamento que vou fazer ao senhor também, né? A gente tem visto que de alguma maneira a população está começando a relaxar no isolamento social. Até a capa do jornal O Tempo de hoje tem duas fotos aqui, uma do dia 6 de abril e outra de ontem, por volta das 6h15 da tarde, da Avenida Antônio Carlos, mostrando que no dia 6 a avenida estava deserta, ontem já havia congestionamento por lá, o que mostra que as pessoas aos poucos estão voltando à ativa. Uma medida como essa de retomar a atividade das igrejas in loco, porque a gente tem visto que as igrejas mantêm a atividade, mas mantêm online, o senhor não teme que isso possa ser de alguma maneira um recado subliminar para a população? Olha, pode voltar à rotina, porque até as igrejas estão voltando. Foi o mesmo questionamento que eu fiz ao Carlos Starling e que eu faço ao senhor neste momento. Rodrigo, o que eu percebo é o seguinte, nas regiões centrais, centro-sul, o isolamento está funcionando muito mais do que nas regiões periféricas. Uma vez liberado feita essa flexibilização em relação às igrejas, eu não entendo que vai passar esse recado, até porque nós não estamos dizendo que é para se abrir de forma ampla. Outra coisa, nós vamos ajudar a população, porque a população nesse momento precisa sim do apoio espiritual, precisa sim de utilizar a sua fé em prol da sua própria sanidade mental. Eu posso dizer por mim, nos meus 14 dias de isolamento, chegou um tempo que eu fiquei desesperado para sair de casa. Claro que eu não podia fazer isso e não fiz, mas as pessoas precisam sim de ter esse contato com a igreja, com a sua comunidade de fé, porque isso ajuda muito a ficar tranquilo nesse momento. Nós não estamos defendendo a abertura total. Vou dar um exemplo. Uma igreja, por exemplo, que cabem 100 pessoas. Nós estamos pedindo para que nesse tipo de igreja você tenha 20, 30 pessoas podendo ir. Isso vai ser controlado, isso tem as pessoas que vão organizar, fiscalização da própria prefeitura, para que não haja o relaxamento, mas que as pessoas possam exercer a sua fé no local que elas escolherem. Agora, vereador, em relação à fiscalização, principalmente para aquelas igrejas menores, aquelas igrejas de bairros, né? A gente tem recebido algumas denúncias de pessoas que falam que essas igrejas estão recebendo muitas pessoas, às vezes até com as portas fechadas, justamente para esconder o funcionamento. Como garantir essa fiscalização? Bom, é por isso que vale muito a pena o prefeito, como líder máximo da cidade, passar esse recado de forma clara. Nós vimos aí em Betim, por exemplo, que a Guarda Municipal, junto com a Polícia Militar, fechou algumas igrejas e o Conselho de Pastores esteve com o prefeito entendeu a situação, mandou um recado claro para as igrejas, flexibilizou na medida do possível e depois disso nós não vimos nenhum tipo de outro problema. O que não pode, por exemplo,
é a Guarda Municipal, a Polícia Militar ir a algum templo religioso e simplesmente lacrar esse templo como se, por exemplo, houvesse um estado de sítio. As igrejas, por exemplo, elas não têm a questão do alvará de funcionamento. Constitucionalmente, elas não precisam disso. Então, elas não se enquadram nessa regra, por exemplo, do comércio, que também é uma outra discussão que precisa ser travada, e nós precisamos de prazos já definidos, organizações para flexibilizar também. Nós estamos tendo assim muitas e muitas reclamações. Eu, como vereador, eu estou do lado da população o tempo todo. As pessoas muitas vezes não entendem por que um supermercado está aberto, por que um banco está aberto, uma lotérica, que são serviços essenciais, mas elas veem que outros tipos de atividade, com todos os cuidados necessários, uso de máscara, álcool gel, distanciamento, também poderiam estar funcionando. Então, é uma sinalização para a sociedade de que é possível, mas isso precisa realmente de vontade política. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Perguntas objetivas e respostas também objetivas. Combinado, vereador? Combinado. Para começar, o coronavírus. Coronavírus é uma peste que nós precisamos vencê-la o quanto antes. Afrouxamento do isolamento social. Necessário com padrões rígidos e organização. A sociedade de Belo Horizonte pode fazer isso de forma ordeira e tem dado um show nessa pandemia em relação aos casos. Minas e a pandemia. Minas também tem tido excelentes resultados porque nós somos um povo ordeiro, um povo que consegue sim entender os recados e precisamos também com calma iniciar a flexibilização. BH e a pandemia. Belo Horizonte tem sido um exemplo para todo o nosso país em relação ao trabalho da pandemia. Não tem deixado para trás os que mais precisam com apoio, inclusive um apoio muito forte em relação à população com alta vulnerabilidade, e nós vamos vencer essa pandemia sim, com o uso da ciência e com a inteligência. O presidente Jair Bolsonaro e a pandemia. O presidente tem tentado fazer o seu papel de liderar essa situação. Infelizmente, as suas palavras não têm sido bem compreendidas ou têm sido distorcidas. Eu peço a Deus que ele consiga, de fato, ajudar a população brasileira a passar por esse momento na área da saúde, mas sem esquecer também a área da economia. SUS. O SUS é uma bênção e se não fosse ele, talvez nós teríamos muito mais mortos. Está na hora de investirmos mais na saúde da nossa população através do SUS. Vereador Irlan Melo, do PL, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Quero agradecer a disponibilidade de conversar com a gente, conversar online, já que agora as reuniões têm que ser feitas dessa maneira, e é sempre um prazer tê-lo com a gente aqui, vereador. Eu que agradeço, Thalita, Rodrigo, para mim é sempre uma honra conversar com vocês, porque sempre nós estamos fazendo esse programa em alto nível. Parabéns pelo programa. Obrigada, vereador, pela entrevista.